Olá galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o chaveiro da Huntress de Dead by Daylight, utilizando EVA de 10mm e micro retífica. Você pode utilizar esse chaveiro, como decoração na sua casa, ou até quem sabe aí uma decoração de Natal macabro, já que o Natal tá chegando. Bom, eu sou a Sakura Prongs e você pode me seguir em outras redes sociais, no meu Instagram, no TikTok, é sempre Sakura Prongs. E lá eu posto prévias do que tá pra acontecer, tipo o chaveiro da Huntress. Ou às vezes eu faço enquetes com vocês sobre itens que vocês querem ver, ou até eu troco um bom papo, pego dúvidas e curiosidades que vocês queiram saber e isso acaba virando conteúdo. Se um conteúdo sobre cosplay bem completo parece o que você tá procurando, se inscreve no canal. O primeiro passo para fazer essa peça foi pegar o desenho do jogo e recortar ele. Eu imprimi no basicão mesmo, não precisa se preocupar muito com detalhes. Essa é uma peça com um visual meio rústico, então você não precisa ser detalhista no que você vai fazer. Depois que eu tinha a peça recortada, eu ainda dobrei no meio para ter certeza que ele ia estar simétrico. E aí eu pinei ele e recortei no meu EVA, direto no EVA, sem fazer desenho por enquanto. Se seu estilete tiver com dificuldade de cortar o EVA, provavelmente porque ele tá sem fio. Você pode fazer uma das duas coisas. Ou você pode tirar um pedaço do seu estilete, daquelas marcaçõezinhas que eles têm, ou você pode acabar lixando sua lâmina. Se você tiver curiosidade de como lixar a sua lâmina, dá uma olhada aqui em cima, tem um card pra você de um vídeo anterior que já teve aqui no canal. Depois que eu tava com o meu formato base recortado, eu peguei aquele primeiro desenho que eu utilizei e eu tirei duas coisas dele. Primeiro foi esta borda e a segunda foi o contorno da cabeça da Huntress. E depois que eu tinha recortado eles, pinei eles para ter certeza que eles iam estar certinho e depois eu desenhei eles. Esse sim eu desenhei, porque a gente vai obter todos esses detalhes usando a micro retífica. Para obter essa borda bem lisinha, eu utilizei a lixa de pedra da micro retífica. Se você tiver curiosidade e quiser estudar mais sobre cosplay com um conteúdo mais técnico e mais completo, não só falando sobre props, você pode dar uma olhada no nosso projeto chamado Clube Cosplay. É um plano de assinatura para que você estude tudo o que você precisa estudar sobre cosplay. A gente oferece moldes, guias, passo a passo, videoaula, a gente oferece workshop e também uma comunidade exclusiva onde vocês podem trocar ideias entre os membros e também conseguir ajuda, não só com os outros membros, mas comigo também. Se o projeto parece alguma coisa que você se interessa, dá uma olhada no link aqui na descrição e se torne membro do Clube Cosplay. Depois que eu tinha lixado toda a borda utilizando a lixa de pedra, eu troquei para lixa de poli e eu comecei fazendo os detalhes do lado de fora da cabeça da Huntress, entre a borda que a gente tinha criado e a Huntress, criando esse vão e fazendo a borda e mais ou menos o detalhe da Huntress. Eu estou utilizando a ponta de poli porque ela não é tão abrasiva e com ela eu consigo esse visual como se ela tivesse sido esculpida em madeira. Todas as outras lixas, elas podem ser um pouco abrasivas demais ou acabar deixando uma textura meio estranha, quase de lixa, sabe? Ela floca muito o EVA. Eu utilizei técnicas para não flocar muito o EVA e conseguir uma textura lisa, o mais próximo possível de uma madeira entalhada. Depois que eu tinha dado uma primeira base em volta da cabeça da Huntress e fazendo a borda, eu utilizei uma ponteira que é feita para fazer detalhes mesmo, e eu fui cavando a parte de volta em volta da cabeça da Huntress, para ter certeza que ela ia saltar bastante. Outra coisa que eu fiz foi fazer esse contorno pelo lado de dentro também, porque a única coisa que ressalta nessa peça é a borda e o contorno da Huntress. A cabeça da Huntress e as orelhas, elas são embaixo do relevo, ou seja, eu tenho que tirar esse material. Depois que eu tinha o primeiro contorno do jeito que eu queria, o primeiro visual que eu queria, eu esquentei um pouco o EVA. Eu ainda vou esquentar o EVA algumas vezes, mas eu não esquentei ele também completamente. Eu só quero ter uma noção de como meus formatos estão ficando. Quando a gente aquece o EVA, ele muda de formato, vamos dizer assim. O EVA encolhe, se torna menos poroso, ou seja, qualquer detalhe que você tiver colocado nele se torna bem mais aparente. Se você quiser tirar dúvidas sobre EVA, tem um vídeo bem completo aqui no canal chamado Tudo sobre EVA. Tem link aqui também para você no card, onde eu explico para vocês várias coisas interessantes sobre o EVA, principalmente o tratamento com calor. Depois, eu fui com a lixa de pedra bem pequenininha, menor que eu tinha, e eu tirei todo o material de dentro da cabeça da Huntress. Em primeira instância, eu queria ficar com os olhos e com o nariz já direto do EVA, mas não estava ficando do jeito que eu queria. Então eu acabei tirando tudo e deixando apenas o contorno da parte das orelhinhas e o contorno dela. Eu escolhi utilizar a lixa de pedra também porque ela consegue uma textura mais lisa e seria mais fácil para mim depois dar o acabamento que eu queria dar nessa peça. Um outro detalhe que eu acrescentei foi um
alguns detalhes de uso, de velho, de cortado mesmo, já que teoricamente a gente tá lidando com a Huntress que usa uma machadinha, então não deve ser muito delicada, nas laterais dessa peça. Para fazer isso é muito fácil. Você pega o seu estilete e vai enlouquecidamente tirando e marcando. Como a gente não esquentou muito esse EVA ainda, a gente pode fazer uma marcação, um risco único, e depois esquentar com EVA, e esse risco vai expandir. Mas se você quiser ter detalhes bem marcados, você vai tirando pequenos vezinhos da sua peça até você conseguir que ele fique tão desbastado e velho quanto você quer que ele fique. Depois desse processo, eu esquentei a peça mais uma vez por completa. Essa vai ser uma das últimas vezes que eu vou esquentar, se não a última vez que eu esquentei essa peça. Você tem que esquentar frente e costas, para ter certeza que a peça não vai curvar para cima e acabar ficando torta. Quando você esquenta só uma superfície de EVA, essa superfície vai encolher e como ela fica menor, ela acaba deformando o EVA pro lado que ela foi esquentada. Por isso é bom esquentar dos dois lados por igual. Agora, para conseguir os formatos dos olhos do jeito que eu queria, eu peguei uma caneta e eu fui seguindo a minha referência, a imagem que eu usei de molde, e eu fui desenhando aonde ia ficar a sobrancelha, aonde ia ficar os olhos e mais ou menos até onde eu ia levar o focinho da Huntress. Depois disso, eu peguei massa de EVA. Se você não é familiarizado com massa de EVA, tem um vídeo bem completo aqui de massa de EVA no canal, da mesma marca que eu utilizei para fazer os olhos e o focinho. Cada massa de EVA tem uma reação diferente, e eu descobri isso fazendo vários testes que em breve vão vir aqui pro canal. Então se você está interessado também em conhecer esse assunto, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações, assim você não perde quando esse conteúdo vai entrar no ar. Com a massa de EVA é bem fácil de modelar. Eu basicamente coloquei um pouquinho de massa, e aí eu peguei uma entalhadeira e fui com a entalhadeira ou com os modelagens normais, esqueci o nome disso. Isso aqui, que a gente usa pra modelar biscuit e massa, e eu fui devagarinho fazendo o formato até eu quase ver o desenho que eu tinha feito de caneta embaixo da massa. Estecas. Agora a gente vai colocar primer. O primer escolhido para essa peça foi Batida de Pedra. O Batida de Pedra eu gosto dele porque ele é um primer um pouco melhor do que a cola branca e ele já funciona como cor base. Como eu vou utilizar dourados, é muito interessante que a minha cor base da peça seja preta. Por isso a batida de pedra já se torna uma peça coringa. Eu passo um único material que vai servir como primer, mas também vai servir como cor base, então eu não preciso fazer uma cor base depois que o meu primer estiver seco. O que eu também gosto da batida de pedra é que ele é um material que seca bem rápido. E apesar de eu não ter vídeo aqui no canal sobre isso, os membros do Clube Cosplay já têm acesso a esse conteúdo já faz muitos meses. Depois da batida de pedra completamente seca, a gente começa o processo de pintura. E para conseguir uma pintura que nem essa aqui, onde você emula uma coisa mais natural, suja, são pinturas em camadas. Não tem por onde ir. Você vai precisar passar cores e cores e cores e ir espalhando e misturando elas. Quando eu vou fazer pinturas assim, eu prefiro utilizar a tinta acrílica, porque ela seca rápido, mas não rápido o suficiente no que eu não consiga fazer umas misturas. Ela me permite o tempo ideal entre eu conseguir colocar uma cor base e misturar um sobretom em cima dela. O processo que eu fiz foi basicamente passando cores claras nas partes do meio e acrescentando cores mais terrosas ou mais escuras perto das bordas. Assim, eu consegui sobressair todas as esculturas que eu já tinha feito na peça. Em vários lugares dessa peça, eu utilizei também pincel seco, o que faz com que todos esses pequenos detalhes e esculturas que eu tinha feito na minha peça sobressaiam. A cartela de cores escolhidas foi desde amarelos, cores de amarelos mais terra, uma cor de terracota, eu utilizei um pouquinho de preto e utilizei dourado também. Você pode fazer com que o seu dourado pareça mais amarelo ou mais pro cobre, de acordo com a sobrecor que você passa nele. Por isso, eu fui adicionando uma sobrecor mais terracota, principalmente nas olhas dos olhos e no contorno, para que ele se sobressaísse do amarelo mais ouro, quase a cor pura do meu ouro, na parte que a parte de baixo relevo da Huntress. Já a parte em volta da Huntress, eu coloquei bastante preto e cores mais escuras para ressaltar os detalhes que eu tinha feito com pincel seco. É um trabalho de vai e vem até você achar o quanto você está interessado, o quanto a peça te atrai. Esse mesmo chaveiro tem de diversas cores diferentes no jogo, porque você pode conseguir ele em diversas posições diferentes. Então, se por acaso você não quiser fazer o dourado e quiser fazer o madeira, pode ser um pouco mais fácil de alcançar o resultado. Depois da peça completamente pintada, você pode finalizar ela com um spray. No caso, vai depender muito da sua pintura, se o seu dourado vai reagir ou não a um spray fosco, então vale a pena um testezinho antes de você passar spray. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e muito obrigada aos novos membros do canal, o nome de vocês vai estar passando por aqui. Eu fico muito feliz que mesmo quase sem divulgação
pressão nenhuma, algumas pessoas já tenham se tornado membros, e se interessa para você se tornar membro, tem um link aqui embaixo, né? Tem um botãozinho aqui embaixo para você se tornar membro e escolher o que mais se adequa ao seu desejo. Muito obrigada e até a próxima!